É, também aí, Emily e Almeida, eu não dei aula para eles no semestre passado, eles tiveram aula com o professor Everton, e a escola divide o primeiro módulo, o professor Everton, o segundo comigo e o terceiro com o professor Marcos. Aí é claro que no ano que vem, não sei se o diretor pretende mudar alguma coisa, mas provavelmente vai manter aí a mesma divisão das turmas. E vamos lá. Ó, aqui a gente tem só um lembrete geral do que a gente foi vendo para a gente continuar da onde a gente parou, tá bom? Então a gente começou a estudar a Agenda 1 até na semana passada, já para aproveitar o tempo, que era voltada aí à questão das pessoas, que elas são, né, o bem mais valioso aí da organização. Quando a gente fala disso, a gente precisa pensar que uma empresa ela é composta por recurso financeiro, recurso material, uma empresa é composta por todos aqueles seus bens ali, seus móveis, o dinheiro que ela tem no banco, a sua marca também. Hum, de pegar a Coca-Cola, a marca dela é super valiosa. Aqui no Brasil, a Vale também tem uma marca bem forte, a Petrobras. Então, você só focar no seu bem patrimonial, ele não é necessário para você ter o sucesso sem as pessoas. E aí a gente começou a exemplificar aqui, falar dos tipos de organização. Até a gente fez esse exemplo aí, né? Do McDonald's, da Fiat, do Bradesco, que eles têm como ideia o lucro. A igreja católica ou a igreja presbiteriana seria, no caso, atender a necessidade espiritual. Até eu lembro na semana passada o pessoal tinha colocado a questão das pessoas que vão lá buscar Deus. Eu acho que foi a Maria Aparecida até que tinha falado. Cinema, teatro, aí a questão do lazer. Cada organização ela é criada para uma finalidade. Até mesmo aquelas organizações sem fins lucrativos. Porque aí, apesar delas, né, ter a finalidade de não ter o lucro, mas elas têm um objetivo específico que é, por exemplo, a questão social, a questão ambiental. Outras surgem aí para poder ajudar as pessoas no sentido de dar orientação na área de direito, orientação na área de empreendedorismo. Então, cada organização ela vai aí atender aquilo que se destina. E é claro que quando a gente entra numa empresa, a gente precisa entender como que essa empresa funciona e qual é o objetivo dela. Eu acho que eu não havia comentado na última aula quanto a isso, mas um fator importante é que quando você vai fazer uma entrevista, vai fazer qualquer processo seletivo, é interessante que você busque informação relacionada àquela empresa, porque você vai entender do que ela, como ela é composta, ou seja, quais são os itens que compõem o portfólio. Aí quando eu falo portfólio, eu estou falando o que é que ela oferece. Vamos supor, é uma empresa que explora petróleo, mas também ela explora gás, ela tem atuação no setor de plástico, que aí o plástico deriva do petróleo, né? E aí a gente começa a pensar em toda uma gama que de repente você é perguntado ali na entrevista, e você consegue demonstrar que você estudou, que você demonstrou realmente interesse pela empresa. Então também é legal isso, eles acabam contando muito. A gente comentou sobre esses processos relacionados aí à parte de recursos humanos, que a gente até hoje vai, quando continuar aqui da onde parou, vai ter uma parte que vai fazer menção a isso. Na Agenda 1, que eu acho que essa Agenda 1 ela é comum para todos, vocês tiveram algo relacionado a isso? Deixa eu só ver se ele vai passar. Passou. Vocês tiveram alguma coisa relacionada a isso? Porque na empresa, a gente tem lá os gestores e a forma com que eles vão lidar com o fator pessoal vai fazer com que muita coisa aconteça ou deixe de acontecer. E aí a gente tem, olhando aqui da esquerda, ó, deixa eu colocar a caneta aqui para vocês. Olhando aqui da esquerda, do agregar, fazendo aí um ciclo, né, para cá, a gente tem
eu, como gestor da empresa, preciso agregar pessoas, ou seja, eu vou fazer a seleção, eu vou trazer pessoas, e claro que pessoas dentro do perfil que eu preciso realmente. É claro que aí você fala assim, ah, mas eu vi lá que a empresa que eu trabalho contratou o sobrinho do gerente, contratou o sobrinho lá da esposa do supervisor. Acaba acontecendo? Acaba acontecendo. Às vezes essa pessoa vem e ela não tem formação nenhuma, entendimento, ou até mesmo ela não seria aquela pessoa indicada para aquela vaga. Isso, nesse processo de agregar, ele gera muita insatisfação com quem está dentro. Por quê? Você podia ter dado oportunidade para alguém que está lá e de repente você traz uma pessoa que ela não tem o preparo. É claro que acontece que traz também com preparo. Sim, pode gerar uma insatisfação. Talvez no começo, mas o pessoal depois vai perceber que valeu a pena. É que o problema todo é que isso vai mexer com uma coisa que a gente chama de clima organizacional, tá? Mais tarde eu vou abordar um pouco mais, ó, vou escrever aqui. O clima organizacional, como que é o ambiente na empresa, como que as pessoas percebem, se há insatisfação, se não tem satisfação, se os colaboradores aí eles estão motivados a trabalhar, se há uma confiança na empresa, na gerência. Porque imagina, eu preciso hoje que o Almeida venha trabalhar, que é sábado. Ah, tá piscando, Maria? Eu vou voltar lá no. Eu vou voltar no navegador. Eu preciso hoje que o Almeida trabalhe, que é sábado, por exemplo. E aí, será que ele vai realmente estar disposto a colaborar com a empresa? Porque às vezes ele está insatisfeito, ele pode dar uma outra desculpa. Então a gente tem essa situação que também acaba contando, tá? E aí isso é complicado. Até uma outra coisa que também acaba pesando quanto ao clima organizacional, não sei aí se vocês têm alguém da família que trabalha na área da saúde, ou se vocês também, pelo que eu vi lá, o pessoal não indicou as empresas que trabalham, né, naquele fórum, só indicou é, se trabalhava ou não, tal, mas na área da saúde, a gente encontra nas sextas-feiras e nas segundas-feiras uma demanda muito grande voltada a atestado médico. Porque o funcionário ele está insatisfeito. Espera só que eu vou fechar o slide daí da tela. Que a gente continua. Ele está insatisfeito com a empresa. E nisso que ele está insatisfeito com a empresa, ele acaba dando atestado para, sei lá, vai para uma festa, de repente ele foi no final de semana viajar e aí ele não tá afim de segunda-feira ir trabalhar, ele tá ruim de tanto que ele aproveitou no final de semana e para ele o compromisso com a empresa não é tão relevante assim quanto a empresa esperaria dele. E isso é ruim. Então, quando eu coloco agregar, eu vou trazer as pessoas, monitorar aí, eu vou acabar vendo o desempenho dela, se está realmente atendendo ou não, vou aplicar a pessoa naquilo que ela melhor se enquadra, e aí eu dou um exemplo para vocês no aplicar, não adianta eu pegar, contrato lá de qualquer forma um colaborador, e eu não vejo de repente que aquela pessoa que eu coloquei para trabalhar no financeiro, apesar de ser uma pessoa que é boa com números e tal, mas ela é muito melhor para atender cliente. E aí, de repente, eu tenho uma grande demanda de reclamação de clientes quanto ao atendimento, e aquela pessoa poderia resolver o meu problema e eu aplicaria a quem está lá no atendimento em outra área, já que não gosta tanto de atender pessoas. Do reter que a gente tinha falado, de eu criar políticas e formas de manter esse funcionário bom na empresa. Às vezes acontece ao contrário, o funcionário bom ele sai, aquele funcionário que não é tão bom, ele acaba ficando, porque para ele está confortável, então ele não está nem aí. E quando eu faço o acompanhamento, eu vou monitorando o desempenho das pessoas, e aí eu busco desenvolver esses meus colaboradores aí na empresa.
tá? Porque nem toda empresa faz isso. Aí quem já trabalha aí, não sei se quer até sinalizar alguma coisa quanto a isso, mas infelizmente é isso mesmo, Maurício, o famoso parasita. Infelizmente, a gente tem empresa que ela não. Se você olhar esses 6 processos que estão aí, tem empresa que. Deixa eu só ver aqui, mas basicamente ela só aplica o agregar de qualquer forma, ela traz lá a pessoa e pronto. E o resto é Deus que ilumina a mente da pessoa para a pessoa poder é, desenvolver as tarefas ali da melhor forma, que as pessoas possam aprender, de repente tem um sistema novo e aí tá lá, ó, o sistema tá aqui, pode começar a usar. E isso daí é ruim também, porque gera, de certa forma, um impacto no negócio, tá? Eu até tenho exemplo, por exemplo, da minha empresa que tem nota fiscal, nota eletrônica. E aí eu tenho muito cliente que eles tiveram que fazer esse processo e aí a equipe não acompanhou, ninguém foi lá e deu uma instrução tal. Eu ainda acabei ajudando eles a poder fazer pela falta, às vezes, de organização, de alguém para monitorar e acompanhar. E a pergunta aqui da Ana, ó, não sei se vocês viram aí no chat, ela perguntou do atestado falso, né? Quem é pego com atestado falso pode ser demitido? Pode, ô Ana. Pode e justa causa. E aí o funcionário, ele não adianta, ele vai lá recorrer e tal, mas aí vocês precisam observar é, uma coisa que vou dar um exemplo. Ele foi lá no hospital, aí de repente não era nada. Só que aí ele foi lá numa clínica tal, e ele acabou comprando um atestado. Nisso, o que ele falou que ele tinha, ou o que estava lá constando, não bate com o CID. Todo mundo sabe o que é o CID ou não? Sim, sinaliza aí. Vou botar aí o CID aí para vocês. Ninguém? Deixa eu ver aí. Espera aí que eu tô só pegando aqui a classificação do CID. O CID é a classificação internacional das doenças, tá? Deixa eu ver aí se alguém botou. Não, 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 não. Nossa, um monte de não. Tudo bem. O que é o CID? Ah, a Emily colocou que sim. Boa, Emily. Tânia, devia estar travando por conta do. Quando eu clico aqui no Teams para ele mudar aqui a opção, ele dá uma travada. O CID, ele vai abranger um monte de doenças, e aí cada doença tem um número, tem um código. Então, deve ser a internet mesmo, também tem isso. Então, vamos supor que o Maurício falou que ele estava com virose. Tem um CID lá da virose que o médico vai indicar. Ah, mas o médico não lembra. Ele tá com o celular, geralmente tem um computador lá na mesa dele que ele faz a preenchimento lá da ficha. Então, ele vai buscar qual é o CID. E aí, o que é normal, né, de acontecer? A pessoa vai, aí tem uma coisa que está escrita, mas o CID está outra. Aí quando você busca na internet, as empresas acabam, quando começa a desconfiar muito do funcionário, começa a desconfiar de muito atestado, elas vão lá e buscam o CID. E aí vê que não está batendo, aí pode até puxar o CRM, você consegue no site do lá que tem dos médicos, o CRM é o Conselho de Medicina, né? Você consegue puxar essa informação, faz o levantamento e aí você verifica se realmente aquele carimbo do médico é válido ou não. Até um exemplo, há pouco tempo aí, começo de agosto, eu acho, um médico acho que foi preso. Ele acabou tendo um, ele foi preso porque ele estava exercendo lá no hospital de Praia Grande.
atendendo vários pacientes no clínico geral lá, e ele não era médico de verdade. Só que uma empresa, ela acabou fazendo a contratação pelo WhatsApp dele. Então ele falou que ele era médico, então tá bom, ó, plantão é tal, você vai ganhar tanto, ganha por plantão. E aí acabou colocando o cara, foi contratado para trabalhar como médico, sem ser médico, atendendo um monte de gente na cidade. E aí o problema todo foi que depois descobriram, porque não batia aquele registro dele. E aí começou uma situação, porque quanta gente foi atendida por aquele médico? Aí eles começaram a observar. E isso tudo gerou para a prefeitura uma ação lá, o Ministério Público, né, que faz esse acompanhamento, eles pediram tipo uma indenização, que aí esse dinheiro vai ser usado lá até para a questão de fiscalização e acompanhamento, porque eles contratam uma OS. OS é assim, uma organização social, ou seja, eu vou criar uma organização que vai prestar um serviço para a prefeitura de saúde, de educação, e aí essa OS ela fazia de qualquer forma. Até o Maurício colocou aqui, contrata pelo WhatsApp, mas eles faziam assim. E aí o médico ele não era. E é um problema, porque a gente começa, né, principalmente tá afetando direto a saúde das pessoas. Então as empresas precisam ser conscientes quanto a isso também, tá? Porque não adianta você sair dando atestado e aí de repente a empresa começa a desconfiar e aí você vai olhar. As empresas de saúde ter a consciência na hora de dar o atestado. E também, claro que hoje na internet a gente consegue puxar tudo. E aí dá para saber, de repente a pessoa foi lá no Google, achou um modelo de atestado, alterou os dados lá, e aí entregou, e aí o médico é lá o conselho dele é lá do Amazonas, e aí você estava aqui, falou que foi em Santos, e de repente você vai ver o médico nem pode atuar em Santos, ele só pode atuar lá. Então, isso são coisas que acontecem também, tá? Ô Melissa, essa questão até do WhatsApp aí, hoje, por conta da pandemia, muita gente está fazendo entrevista online, entrevista pelo WhatsApp, entrevista pelo Skype. As empresas estão inovando, até pelo Teams também. As empresas que têm o Teams, elas estão fazendo entrevista pelo Teams. Porque no Teams vocês vão estar ali com a pessoa falando, apesar de nem todos entrarem com como é que eu posso dizer? Com vídeo e tal. Às vezes, igual eu tô aqui nesse computador aqui, não tem webcam. E aí você não vai entrar aparecendo, mas você vai falar. Claro que se a pessoa pedir para você conectar pelo celular, que eles querem ver e tal, você ali, ver você falando, aí já é outra coisa, porque aí você vai ter que ver uma forma de aparecer, até por conta de que vou dar um exemplo. Eles vão olhar na entrevista. E aí, como é que você vai estar na entrevista de qualquer jeito? Né? Então vai ficar difícil. E aí você precisa ter essa consciência também. Bom, vamos avançar. Só uma coisa, Maria Aparecida, você está aí? Que eu já encerrei umas 4 vezes a reunião lá que ela tá abrindo na ambientação e eu tô ficando com 2 reuniões abertas aqui. Ó, eu já fechei outra, ela começou outra. Aí eu fecho de novo, ela vai e abre de novo. Não abre aquela reunião da ambientação, por favor, porque senão vai chegar gente na sala e aí vai ficar o pessoal com 2 reuniões, entendeu? Ó, eu tirei você de lá. Vamos ver se você vai entrar ou não. Não entra naquela, por favor, que eu acabei de remover. Beleza? Ó, é lá na ambientação que eu tô falando, para não entrar. Pera aí. Deixa só eu ver, gente, só para eu poder fechar de novo. Porque eu não sei se ela tá acompanhando por lá ou não. Bom, enfim, eu vou continuar aqui, mas
Até avisar o pessoal aí no grupo, por favor, Maurício. Ô Maria, você tá naquela reunião da ambientação, a gente tá na reunião da Agenda 1. Aquela lá já estava fechada. Eu acho que você abriu. E aí eu tô ficando com 2 reuniões abertas. Porque senão o pessoal vai entrar para assistir e vai ver que eu não tô lá e vai achar que não tá tendo aula. Ó, outra coisa que a gente trabalhou, e aí até tem relação com a atividade que era para fazer, é, era sobre as competências, habilidades e atitudes. Porque se nós pensarmos é, na hora de contratar uma pessoa, até tem um autor, que é bem legal de vocês verem os vídeos dele. Ele trabalha muito com essa parte de gestão de pessoas, que é o Valdez Ludwig. Eu coloquei o nome dele aí no chat. O Valdez, ele fala muito quanto a empresa que vai contratar, ela não vai contratar a mão de obra da Emily, ela não vai contratar a mão de obra do Maurício, ou da Tânia, ela vai contratar aquilo que ela conhece, aquilo que ela sabe fazer, e aí ela vai analisar se a pessoa realmente é uma pessoa que se enquadra naquilo que ela espera, que a empresa espera. Porque não adianta nada eu ir lá e vou contratar o capataz, antigamente tinha, né? E aí fica lá só carregando as coisas para lá e para cá. As empresas, elas precisam trazer pessoas que realmente possam agregar, que aí eu começo a montar um time, né? E aí, se você pensar em montar um time, você está pensando em trazer alguém que realmente possa te ajudar. Por que eu estou falando isso? Às vezes você pensa no processo de contratação e aí eu não analiso direito o que é que o meu funcionário sabe fazer. Ou até mesmo quando a gente pensa em competência aí, conhecimento, habilidade e atitude, eu nem sei quem é a pessoa que eu quero para a vaga. E eu já vi vários casos, tem até uma empresa que é grande, tem aí no Guarujá, tem em Santos, tem. Acho que é desde o Guarujá até Peruíbe. Acho que agora na pandemia eles fecharam, não sei se foi a de Mongaguá ou a de Peruíbe, mas eles têm até Peruíbe lá. E eles, qual é o processo que eles fazem? Ao invés de eles olharem aquele conhecimento que a pessoa tem e tal, é assim, ó, eu sou amigo do fulano que trabalha aí, pediu para dar o currículo. E aí falou que tava precisando. Aí o cara contrata e pronto, sem nenhum critério, sem nenhum critério. E é muito complicado porque isso daí impacta diretamente que ele começa a ter problema com os funcionários, começa é, a ter alguns erros, e aí esses erros não são erros baratos, porque essa empresa ela atua juntamente com o Detran, e um erro daquele ali pode obrigar a empresa a comprar um carro. Então, às vezes, você pega um carro aí de 80 mil, de 100 mil, e eles começam a verificar que o processo foi feito errado, talvez por desconhecimento do funcionário, falta de atenção, e aí a empresa pode, para não responder processo, ela acaba comprando o veículo. Então a gente começa a ver que esse processo de você analisar as competências, ele se torna decisivo na hora de você ir para o mercado concorrer com outras empresas que também têm outras pessoas que compõem, tá? Isso aqui é só para a gente finalizar essa revisão. E aí a gente falou do Ministério do Trabalho, do CBO, que foi o exercício que vocês fizeram mais ou menos de classificar ali o funcionário, que foi aquele do bloco de notas. Lembrando que o CBO é a classificação de ocupações, classificação brasileira de ocupações, e aí o CBO você tem nele. Como assim fácil, Maurício? E aí você tem nele cada profissão uma indicação referente a um número do CBO, e essa indicação ela vai te dizer assim, ó, o CBO tal, ele é voltado para, vamos supor, técnico em turismo, ou guia em turismo. O CBO tal, ele é voltado para técnico em administração. E aí, quando até as ETECs vão ofertar cursos aí, elas também precisam verificar o CBO, que eu acho que eu tinha até comentado isso com vocês. A gente precisa verificar, até essa semana que passou, teve uma readequação aí de algumas coisas,
E aí, por exemplo, o técnico em comércio, que até tem no semipresencial, tem no online, vocês às vezes pode não ter tanto interesse em fazer pelo nome, né? Ah, técnico em comércio. Qualquer pessoa para trabalhar no comércio vai lá, manda o currículo e pronto. Mas, na verdade, esse técnico em comércio, ele é um curso que é voltado para a gestão de pequenos negócios. E aí, no CBO, como ele colocou técnico em comércio, infelizmente eles tiveram que mudar o nome, e aí os alunos eles deixam de fazer o curso por causa disso. Mas ele é um curso que ele é bem completo, igual esse aqui de ADM, ele é até um pouco mais, porque quem faz o comércio tem muito muito conhecimento bem prático assim das empresas mesmo. E aí vocês fizeram essa, né, que é do bloco de notas. Lembrando que quem não fez, eu mandei aviso na quinta-feira, mandei aviso no Teams, mandei correio tech, porque o pessoal vai deixando, aí vai acumulando. Aí hoje vai ter coisa. Aí já não vai fazer o do outro, porque hoje tem coisa. Aí na outra semana, aí vai ter mais duas coisas para fazer. Então, vão tomando cuidado aí, tá bom? Bom, e aí agora, depois de tudo isso que eu falei, a gente vai fazer uma prática de revisão. Eu vou subir uns arquivos aqui, mas eu vou mandar também lá no Ava para facilitar para vocês. Mas não precisa postar isso daí no Ava, tá bom? Que é só uma revisão aí que a gente vai fazer. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar e eu vou ler aqui o que a Emily colocou. Só um minutinho, por favor, Emily. Colocou referente ao CBO, né? Que eu estou abrindo aqui o AVA, deixa eu ver. Ó, existem empresas na hora de registrar na carteira de trabalho, isso mesmo. Colocam outro CBO. Então. Ah, viu, gente? A Alexia sabe disso. Muito bem, Alexia, obrigado. Se você quiser dar um depoimento aqui, fica à vontade. O que a Emily colocou aí, não sei se vocês leram, ou prestaram atenção em que eu falei. Vamos supor, eu vou contratar a Alexia para ela trabalhar aqui na minha empresa. Alexia, você é responsável. Não, você não vai chorar, para. Ou você é responsável da minha empresa. Eu vou contratar a Alexia como responsável. Só que na hora de eu registrar a Alexia, né, conhecendo aí a parte de regras de legislação, a parte de tributos que tem quando a gente. Vocês vão estudar isso, vocês vão fazer esse cálculo comigo. A parte de tributos que tem numa empresa por conta do governo aí que coloca algumas taxas. Aí o que acontece? Eu pego e falo, Alexia, você é minha encarregada, mas quando eu vou registrar ela, eu registro a Alexia pelo como se ela fosse auxiliar administrativa, por exemplo. E aí qual é o problema disso? Lá para ela, tipo, ela tá entrando na empresa, tal, ou às vezes ela já estava na empresa e aí eu fui dar uma promoção para ela pode até aceitar ali naquele momento por conta de precisar do trabalho e tal, e tá já atuando ali na empresa. Só que depois de um tempo, de repente ela pode sair, pode ter alguma briga na empresa e ela mandada embora. E nisso, eu posso ter um reflexo muito negativo por conta de que se ela durante aquele período todo trabalhou na minha empresa e eu falei que ela era encarregada, ela fazia as funções de encarregada lá. E ela estava registrada como auxiliar, e aí eu pagava por fora, eu posso ser obrigado depois a pagar fundo de garantia proporcional àquele período que era para ela estava exercendo uma função e estava exercendo outra, multa referente à diferença, questão salarial, posso ter que pagar também a questão do INSS. Então, às vezes, como é que eu posso dizer? Por uma questão de pensar só em economizar agora, eu posso ter um alto custo futuramente. Isso daí não é uma coisa assim que acontece só uma vez ou acontece só em uma empresa. Isso daí foi bem até lembrado aqui pela Emily, acontece com várias empresas. E são várias vezes que acontece isso. A empresa ela quer dar uma desperta, ela vai lá, ela contrata o funcionário, mas ela contrata ele por um outro cargo.
Até eu vou dar um exemplo. Vou te contratar como assistente administrativo, que eu acho que no segundo módulo vocês vão ganhar essa certificação. Aí, beleza, vai contratar como assistente. Só que qual é o problema? Na hora de eu colocar na carteira, você nem percebe lá, mas o CBO ele não é relacionado ao assistente. E aí você está como auxiliar. Isso também gera, se o funcionário ele observa, gera insatisfação, porque faz diferença. Você pode até pensar assim, mas ele vai estar me pagando tudo por fora. Beleza. Só que o problema é que você, quando você for aposentar, quando você for ver o seu fundo de garantia, vamos supor que você vai comprar um imóvel, você vai é, usar o fundo de garantia, às vezes, para abater lá a casa que você já comprou. Tudo isso vai fazer diferença. Aí uma hora o funcionário pode falar, eu tô perdendo dinheiro. E realmente tá, porque esse por fora que recebe, você de repente vai perceber que ele faz falta porque tem todo um conjunto, né? Quando você vai aposentar o INSS, quando você vai é, ter mandado embora, isso daí vai interferir também no seu auxílio-desemprego. Então são tudo coisas que talvez na emoção, né, vamos dizer assim, a pessoa ela não observe, mas tirando a emoção, ela acaba quando vai para a razão, ela começa a perceber que está perdendo. Calma aí, Maurício, que eu já vou colocar. Ô, Nicole, pode falar, que eu vou mostrar aqui o que é para fazer. Nicole? É a Nicole que quer falar? Não. Quem levantou a mão? É a Nicole. Eu levantei por engano. Ah, Nicole, caramba. Agora que você falou, dá bom dia pro pessoal, pelo menos. Bom dia. Tá com vergonha? Não. Então tá bom. Fala, gente, bom dia, sejam bem-vindos à aula. Tá bom, Nicole. Tchau. Não, tchau não, fica aí. Ó, vamos lá. Essa atividade é uma atividade bem simples para vocês poderem entender isso tudo que a gente já viu. Eu subi isso no Ava, subi isso aqui na barra do chat. Vocês vão escolher 2 currículos diferentes. Qual é a ideia? O que eu quero que vocês façam, né? Vocês olham 2 currículos e vejam assim, analisando as informações desses candidatos, como é que você pode indicar ele ou descrever ele para uma das vagas que eu vou colocar aqui? Você acha que ele se encaixa? Sim ou não? Quais são ali das informações que ele tem, aquilo que você acha que é mais pertinente ou que não é tão pertinente? Beleza? Ó, eu vou tirar print de tudo isso que eu vou pondo aqui no chat para poder deixar para vocês. As vagas são essas que estão aí na tela. O Almeida, isso daí é do CBO quando ocorre. Espera aí que eu já falo. Ó, as vagas são essas que estão aqui na tela e os currículos são esses daí que eu subi. Eu subi eles em PDF porque abrem qualquer coisa, abrem no celular, abrem no computador. Então vocês escolhem 2 e vê qual que, vamos supor, você pegou lá, ó, tem por nome aí, vai, você pegou o do Pedro. Ó, o Pedro se encaixa mais em qual dessas? Por quê? Quais são as características que você percebeu? Entenderam? Se não entender, escreve aí ou fala. Deixa eu responder o Almeida enquanto isso. Mas tá, o que é para fazer, até colei aí no chat também. Vou até colar essas atividades aqui, ó, essas funções. O Almeida, quando isso acontecer de você foi registrado com outra. Ô, Tânia, eu vou mandar em Word, então. De você ser registrado com outra função ali, você vai ter que conversar com a empresa. Só que se ela fez isso, ela já fez de propósito. E aí, qual é o grande problema? Às vezes, a gente sabe que o mercado de trabalho está difícil, ainda mais agora na pandemia, você depois vai ter que recorrer ao advogado. E aí não adianta a empresa falar que você tinha ciência, que você concordava. Não, porque quando a gente tem a questão do funcionário ali, eu esqueci agora qual é tem uma sigla que até no direito fala sobre isso, que tem várias questões que o contratante, ele é obrigado a assumir. E aí também tem os direitos dele, né, claro.
Mas nesses direitos lá, ele tem a questão da o funcionário ter a submissão às ordens da empresa. Eu esqueci agora como que é o nome lá, mas tem a sigla. E aí, vou te dar um exemplo. Ele falou para você vender todos os itens lá que tinham, mesmo você sabendo que estava remarcado porque já tinha vencido. De repente, você pode ir lá e denunciar e você tem a garantia de questão de preservação à vida. Agora, ele como chefe, se um cliente comprou e de repente, não é a CLT, e de repente o cliente comprou e foi denunciou, o cliente foi lá na justiça e falou, eu comprei lá do Almeida, que trabalha na empresa tal. Quando a justiça te chamar, você tem a questão da submissão, porque você foi obrigado a assinar, obrigado a fazer aquilo pela empresa, por uma questão trabalhista, porque estava lá, foi um pedido da empresa, e aí, nesse caso aí do CBO, de você ser registrado fora, você futuramente vai ter que acabar acionando. A CLT, até que a Emily colocou, é a consolidação da lei trabalhista, ou seja, as leis do trabalho, elas estão ali na CLT. E lá também tem isso. Na própria CLT também eu acredito que fala, Emily, quanto a isso que eu falei, a caracterização do empregado e o empregador, que é a questão do funcionário ele ser submisso às ordens do patrão. Porque não adianta, né? O contrato lá e aí o cara contratado é quem dá ordem no dono da empresa. Isso não tem sentido, né? E aí você só recorrendo mesmo com o advogado no Ministério do Trabalho, e aí a empresa tem que pagar a multa. Essa empresa que eu até falei para vocês do exemplo lá, que eles contratam, tipo, o Almeida é meu amigo, ó, tá aqui o currículo dele, tá precisando aí, pode contratar. E eles não fazem nenhum critério de seleção, nada. Eles também já tiveram um processo quanto a isso do CBO. Porque internamente eles deram promoção, vamos supor, eu coloco lá a Nicole como encarregada. E a Nicole estava registrada lá como recepcionista ou como auxiliar administrativo. E aí eu não mudo na carteira de trabalho da Nicole. Ah, Nicole, você foi promovida, beleza. Ó, a partir de agora eu vou te dar mais 300, 400 reais no salário. Tá, só que aí, às vezes pode ser que a Nicole não tenha esse conhecimento de que você precisa fazer a alteração na carteira de trabalho para poder mudar, né, as faixas salariais e tal, e até contar para a aposentadoria, fundo de garantia. E aí passou um tempo, a Nicole é mandada embora e de repente ela verifica que aquilo estava errado e pode acionar. Vão vendo aí a atividade. Ó, eu vi que a Beatriz já colocou do Pedro Paulo aqui. Ajudante geral. Eu mandei no Ava, mandei aqui. Se mais alguém não estiver conseguindo, espera aí que eu já até sei uma outra opção. Eu vou converter para imagem esses currículos. Isso daí que tá aí são currículos, tá? Para vocês observarem aí as características. Espera aí que eu vou até subir isso tudo para imagem. Aí quando eu converter, eu consigo jogar no PowerPoint e a gente vai olhando. Tem mais 5 minutos. Até 8h25, pronto. Então, mais um pouco. Professor, não estou Sim, conseguindo, não. não tá conseguindo o quê? Abrir ou ver? Abrir. Você viu Aí em... fala que eu não posso entrar, que eu tenho que entrar para outro lugar, aí depois eu acabo saindo daí. Não, você vai sair, só que a reunião vai continuar, Maria Aparecida, não tem problema. Você clica, ele vai abrir, mas não vai... Mas eu vou clicar aqui na tela mesmo, que tá? Sim, aí ele vai abrir o PDF. Ele vai abrir o PDF que é o arquivo que eu mandei do currículo. Ô, Alexa, pode ser aqui, Alexa, não precisa ser lá no Ava não, tá bom? Ó, eu tô tentando até pegar ele para colocar em imagem, Maria, que aí eu vou passando ele aqui para vocês. Só eu já consegui fazer um. Eu achei que ia dar para fazer todos de uma vez, mas ele não deixou.
Vão analisando aí, que eu já vou ir comentando um por um que vocês estão colocando. Cadê? Se mais alguém também for tendo dúvida, pode perguntar aí. Se eu colocar na tela aí que está aberto o slide que você colocou, para ver se eu consigo. Então, eu tô transformando eles em foto para poder abrir eles. Que aí fica mais fácil de você ver. Deixa só eu ver se ele vai. Eu acho que agora vai. Eu vou pôr aqui e aí vocês. Ih, ele criou uma pasta para cada arquivo. Só eu terminar de. Pronto, deixa eu pôr aí. Pode ser que ele não vai ficar tão grande, hein, gente, para vocês verificarem aqui, porque como ele era um Word e eu acabei convertendo em foto e jogando para o PowerPoint, ele não vai ficar tão grande para visualizar. Deixa eu ver. Acabando já o tempo. Dois. Ó, o Maria Aparecida, eu converti, eu vou pôr as fotos aqui, tá bom? Ana, vamos dizer que são irmãos. Eu tô colocando as fotos aqui. Vai. Deixa eu ver o que vocês foram apontando aí, ó. 2 minutos a gente começa. Foi.
Ó, Maria, vê se você consegue clicar aí, que tá aí já. Eu já coloquei as fotos. Ou a Tânia, não sei se a Tânia também conseguiu abrir o Word. Bom, deixa eu ver de cima para baixo, aí a gente vai comentando, né? O Pedro Paulo, a Beatriz colocou aí que ele se encaixaria em ajudante geral. Pedro Paulo, deixa eu ver os outros. Deixa eu ver aqui mais. Ops. A Maria Alice se encaixa em enfermagem. A Ana Carolina e o Lucas colocaram isso. Quer falar, Tânia? Aqui a Ana, beleza. Lucas. O Ricardo, telemarketing. Pedro Paulo, ajudante geral. O Axon colocou. O Júlio, contabilidade. Ou área financeira aqui que a Lívia colocou embaixo. A Júlia, administrativo. Reginaldo auxiliar. Já, ó, deu 25. Vamos ver aí que eu fui já vendo o que vocês foram escrevendo. Professor, Oi. eu tenho que clicar aí nessa imagem. No chat ele abre o currículo, mas Não estou conseguindo. Eu não tem clico problema, eu vou e. mostrar aqui na tela, aí você olha com a gente, pode ser? Que aí fica mais Aqui fácil, que o que pelo eu menos estou aparece aí para vendo ti. é Ricardo Oliveira, objetivo, contabilidade, é isso, né? Isso, aí aparece a informação do currículo. Mas eu tinha que fazer o quê? Professor? Responder o quê? Você tinha que ver Sobre se ele isso. se enquadrava para realmente para essa vaga ou não. Pelo que está escrito aí no currículo dele, né? Isso. Tá bom? Olha, eu tô vendo aqui os outros aqui, eu tô descendo já até quase aí o final aí, vamos para a gente poder comentar. Bom, então vamos ver. Essa atividade do currículo, ela é interessante de você ir observando por duas razões. Vamos supor que você pretende entrar numa empresa aí, vamos colocar aí na Rumo Logística, aí na Santos Brasil, são empresas grandes, né? E aí, como é que a pessoa que está lá no setor de RH, ela vai conhecer você, ela vai saber que você é uma pessoa qualificada para aquela vaga? Através do currículo, que entra nesse processo de agregar pessoas, né, que a gente estava quase agora comentando. Qual é o problema disso, do currículo? Muita gente ela vai fazer um currículo, ela procura na internet modelo de currículo 2020, modelo de currículo na pandemia. E aí, quando ela acha, tem informações que geralmente são ligadas a outras pessoas, do tipo, ela pegou um modelo e só colocou o nome dela e esqueceu do resto, de ir alterando tal. Qual é o grande tchan? Eu, vamos supor, sou empresa e vou olhar ali que eu vou trazer um funcionário novo, como é que eu vou trazer alguém para trabalhar se eu não no currículo ali eu não identifico que ela tem aquele perfil, que ela tem as competências. Então, por isso que no currículo é importante você indicar as informações certas, as informações pertinentes. Eita, Melissa, se perdeu aí, né? As informações pertinentes, porque se você não indicar ali, vai ser um problema, porque como empresa eu não vou saber se você realmente é ou não a pessoa qualificada. E aí a gente começa nesse cenário, deixa eu voltar aqui para o slide, a perceber assim, eu vou contratar alguém, certo? Só que essa pessoa que eu vou contratar,
Será que ela realmente está adequada? E aí, às vezes, a pessoa ela é adequada para a vaga, mas na análise do currículo, ela se perde. E aí, quando eu falo se perde, é porque ela deixa de mencionar uma informação, ela deixa de... Outra coisa que acontece, ela deixa de colocar uma experiência, ela manda um currículo, mas é um currículo da época que ela era do ensino médio, e ela não atualiza, e ela não acompanha a versão do currículo, e aí fica defasado. Então, essa daí da gente ver a questão de aplicar as pessoas aí, de agregar, são... Aqui na tela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vagas. E das 7 vagas a gente tem 6 currículos, basicamente. Então, o primeiro, que está aqui na tela, do Ricardo Oliveira. Ele tem o objetivo de trabalhar na parte de contabilidade. Ele já concluiu o ensino médio. E aí, ele fez o curso de auxiliar de contabilidade. Tem experiência de atendimento ao cliente na Tivity. Shopping La Plage aí na central de informações. As habilidades comunicativa, empatia, paciência e trabalho sob pressão. Observando isso daí que ele indicou, a gente não vê muita relação com aquele objetivo dele que está lá em cima. Não sei se vocês conseguem entender isso. Tipo, eu coloco um objetivo, mas o meu perfil, o meu currículo, as minhas informações, elas estão voltadas para outra coisa. E aí, no caso desse, ele seria uma pessoa voltada aí para outra área, tipo telemarketing, porque ele já tem um perfil voltado. Quando a gente fala do perfil para contabilidade, é uma pessoa mais centrada, ela não é uma pessoa que vai fazer o atendimento ao cliente, ela vai ficar ali no call center, no atendimento. Então, nesse caso aqui, ele seria uma pessoa mais voltada aí para a questão do telemarketing. Eu não lembro agora todas as respostas que vocês foram colocando. Ah, tudo bem, Tânia. Mas deu para entender isso, né? Até a Ana Carolina colocou aí que o Ricardo seria para contabilidade. Ô, Ana, não é porque lá no objetivo dele tá falando que é contabilidade que ele se enquadraria, entendeu? Essa questão do currículo. Professor? Oi. E também não está falando nada que ele trabalhou com o sistema de financeiro, matemática, que ele precisaria, né? Ter trabalhado com isso aí. Exatamente, também. Porque eu vejo isso até talvez por um desespero do mercado das empresas, mas ela quer uma pessoa que já saiba, ela não quer treinar, ela não quer parar para treinar. Eu vou dar um exemplo. Eu vou contratar, como coordenador, eu recebo muitas vezes pedido lá de vaga. Ah, eu quero lá um estagiário, mas o estagiário tem que... igual da outra vez, o dono da construtora, ele me ligou, né? Ele é um parceiro de negócio que eu tenho aí, que ele também é meu cliente e tal. Aí ele falou, vê um aluno lá, que lá tem um curso de edificações, né? Edificações, para quem não sabe, eles podem fazer planta, assinar planta tal. Aí ele falou, vê um estagiário aí de edificações, mas eu quero uma pessoa que consiga chegar lá na obra e acompanhar o trabalho, tal, tocar o trabalho. Eu falei, não, mas peraí, tu tá querendo um estagiário ou você tá querendo um supervisor aí da obra? Porque ele queria contratar um estagiário, mas que o estagiário tivesse experiência em campo ali da obra, né? E que o estagiário acompanhasse a obra e tocasse lá, sei lá quantos peões da obra, lá quantas pessoas trabalham na obra. E aí eu não consegui, eu falei, vai ser difícil, porque a gente, quando tem estagiário, ele tá para aprender. Não adianta você querer que eu pegue lá, por mais que tenha uma pessoa com mais experiência, mas você tá querendo colocar o cara numa coisa fora do que ele tá vendo na escola. E é ruim. Então, isso também é um problema das empresas, tá? Nesse caso desse Júlio aí também. De repente ele teria que fazer aí um curso mais voltado para o sistema, fazer um estágio, ou colocar aí auxiliar contábil, porque aí ele começa a aprender como auxiliar
e vai crescendo, faz contabilidade, ou até o técnico, né? O Reginaldo, ó, objetivo venda, ele também estudou aqui médio, fez lá auxiliar administrativo e venda. Olha lá, na NET, trabalhou como vendedor externo. São aquelas pessoas que vão de porta em porta, acabam atendendo os clientes, ou às vezes eles vão em algum ponto, né, um PDV, que é o ponto de venda lá que a NET tem estipulada. Trabalhou na Calan como vendedor. E aí, das habilidades aqui embaixo, ó, ele tem um bom relacionamento, persistência, capacidade de ouvir e trabalha com metas. E aí a gente pensa, o vendedor, geralmente, ele não tem salário, certo? Todo mundo conhece alguém que é vendedor? Geralmente, tem empresa que ela paga lá um valor mínimo, que é o fixo, e ela paga aí conforme ele vende, conforme a comissão. Então, a gente precisa observar essas características, e aí esse aqui sim, ele seria aí para a parte de venda, esse bateu, tá? Que aí isso é aquilo que eu falei quase agora. Não é porque está no objetivo do candidato que aí você olha que o histórico, se tem muita coisa que te chama a atenção, estou dando até esse exemplo, caso vocês entrem numa empresa aí para trabalhar e tenha que fazer a seleção, você pode até chamar o candidato para conversar. Mas às vezes as empresas elas não vão conseguir parar para pegar aquele cara que não sabe nada de contabilidade e adequar ele lá já para fazer um serviço avançado, entendeu? Esse aqui é o Pedro Paulo. O Pedro Paulo, ele seria... Vamos ver aqui as características. Só um minutinho que eu estou abrindo dele. Ó. Formação acadêmica no ensino médio incompleto. Então, ó, já é um ponto aqui, ele já tem 22 anos, então ele já, de certa forma, estaria atrasado aí na escola, ou abandonou. Experiência, mercado de operador de supermercado. Quando eu falo operador de supermercado, eu estou falando aquela pessoa que ela vai ajudar em tudo no supermercado, tá? Até uma coisa que o Almeida e a Emily já tinham comentado aqui no chat e outras pessoas, aquela classificação do CBO que eu falei para vocês, a gente tem algumas classificações que foram adequadas. Por quê? Vou dar o exemplo do supermercado. Eu contratava a Maria Aparecida para ser operadora de caixa. Beleza. Operadora de caixa vai fazer operação do caixa, vai ficar ali dinheiro, entrada, saída, tal. Só que aí, de repente, lá no setor de atendimento ao cliente, ali onde você precisa fazer uma troca, ou tem aqueles produtos mais valiosos, ficam dentro lá de um armáriozinho lá separado, e aí eu começo a precisar que a Maria Aparecida fique lá. E ela não está mais fazendo a função de operadora de caixa. Agora ela passou a fazer função de ajudar ali na loja. E aí, muitos e muitos mesmo empregadores aí estavam tendo processo, porque os funcionários iam lá, processavam, falando que estava sendo desviado o seu cargo. Então, aí eles passaram a criar aí o CBO voltado para operador de supermercado. Por quê? O seu operador de supermercado ele vai fazer tudo relacionado ao supermercado. Evita, de certa forma, aí esse processo, essa questão do CBO. Ele trabalhou na Terracom, então, ó, trabalho com obras, manutenção e apoio. Habilidades, ó, adaptabilidade, trabalhar com máquina, proatividade, organização, e ele fez um curso de azulejista aí do Via Rápida, que hoje em dia se chama Novotec. Eles vão até voltar com esses cursos aí, mas de forma online agora. Então, o Pedro Paulo, eu vi muitos que colocaram aí como ajudante geral, e aí também tá certo, beleza? Porque, tanto que o do Pedro Paulo, se a gente olhar o currículo dele, não tem objetivo. Ele colocou as informações ali. Mas quando você coloca o objetivo, é claro que já vai te despertar para dar um direcionamento. Quando eu falo direcionamento, tipo, eu vou pegar o currículo desse cara, eu estou vendo o que ele quer, e aí eu vou direcionar. Vamos supor que eu sou uma pessoa que trabalhe na... Vou colocar o nome aqui de uma empresa, da Mazini. E aí na Mazini, não sei quem conhece, mas a Mazini ela acaba fazendo
processo de contratação para várias vagas para tudo. E aí, imagina, a Mazini pega lá o currículo da Melissa e vai olhar e vai falar assim, nossa, mas onde eu vou agregar a Melissa? Eu vou aplicar ela para que área, para que função? E aí, se você não deixar isso bem organizado no currículo, fica complicado, entendeu? E aí, por isso que é importante você organizar. Pode falar, o que você quer falar? E depois, professor, ele também não está com o ensino completo, né? Ah, Não tem nenhum também. curso. O ensino completo aí, médio, hoje em dia já passou até de ser um requisito, porque você tem o EJA, você tem o CEJA que as pessoas podem fazer, e muita empresa elas acabam colocando uma barreira para contratar. E aí você tendo o ensino médio completo já é uma ajuda, pelo menos. Muito bem, o Maria Aparecida Professor, observou aquele isso, sim. primeiro, o Ricardo, eu achei que ele se encaixaria no telemática, não? O Ricardo, eu acho que foi sim o telemarketing que a gente colocou. Foi? Ah, Eu então eu falei. acertei. Sim, eu falei porque eu falei Eu que tinha escrito aqui no meu caderno, colocado para ele no telemática. contabilidade não daria porque ele não teria a experiência, apesar dele indicar o objetivo e ter ali um curso de quase um ano ali no Instituto Mix, mas a questão da experiência. Ah, Beleza, tá certo. Ó, esse da Maria Alice ensino médio, ela tem um técnico em enfermagem. Aí ela trabalhou no Extra, apesar aqui de não ser na área de enfermagem. Trabalhou no Camp, a galera do Camp aí. E aí aqui embaixo, ó, ela tem o curso de cuidadora de idosos e fez trabalho voluntário em asilo aqui, ó, auxiliar asilo na Casa do Idoso em Santos. Se a gente olhar o currículo dela, até pelo chat aí que vocês foram indicando aí, vamos supor, ó, vou pegar aqui o que estava mais próximo aqui que eu tô vendo. A Ana colocou que a Maria Alice seria a enfermagem. Quem que é isso que tá em cima? A Giovana também. Vocês não foram fazendo copia e cola, não, né? O Ana copiou da Giovana, que copiou da Luísa, não. Ah, não, porque o da Luísa tá em outra ordem. Mas aí indicaram para enfermagem. Qual é a questão? Quando a gente vê que de repente aqui na experiência da pessoa, ela não tem experiência para aquilo que ela estudou, pode ser que ela está buscando a experiência no mercado. E nesse caso da enfermagem, o que, que ela fez? Ela veio aqui e ela associou aquilo que ela queria trabalhar com aquilo que ela estudou com um trabalho voluntário. Ou seja, ela tem ali uma experiência que não é uma experiência formal na carteira de trabalho, mas ela, ao exercer esse trabalho voluntário, ela colocou em prática aquela área de enfermagem dela. E aí isso também conta. Por isso que é tão importante você, quando faz, você citar, colocar a indicação. Algumas ETECs aí no estado, por exemplo, a gente lá acaba fazendo, eu como coordenador, a gente dá uma declaração e aí quando a gente tem os alunos voluntários, porque isso conta para eles. E aí, como conta para eles, vamos supor, ele é da faculdade lá de administração. E ele vai ajudar na rotina da secretaria, arquivo, ver documentação. Ele fica lá como voluntário 2 vezes por semana durante 4 horas, um exemplo. E aí, com essa declaração, ele já acaba contando. Pode ser que ele não tenha uma experiência formal, registrado na carteira, mas essa função de voluntário ele vai acabar ajudando e vai acabar aprendendo. Então também conta, tá? O Júlio aqui, deixa eu ver o que vocês colocaram aí do Júlio. Administrativo, maioria. Beleza. O Júlio, administrativo, vamos ver o currículo dele. Deixa só eu abrir aqui só um minuto. A Maria Alice é o quê mesmo, professor? Então, eu coloquei aqui essa indicação voltada para a parte de enfermagem.
Tá? Eu acho que eu coloquei como uma função de auxiliar de enfermagem. Deixa eu só voltar aqui, ó. É, enfermagem. Agora, o Júlio, ó, ele tem formação técnica em finanças pela ETEC, ensino médio, trabalhou no Extra aí na função administrativa, rotina, tal, fluxo de caixa. Pelo CIE, ele fez aprendizagem no setor contábil financeiro. Aqui, habilidade com informática, comunicação, organizado. E aí, lá embaixo, a gente tem os cursos, ó, pacote Office e atendimento ao público. Quem colocou aí administrativo para o Júlio, até tem aqui o administrativo, né? Deixa eu avançar aqui para o Júlio. Mas o técnico em finanças, e aí vocês precisam entender até mesmo a questão da formação da pessoa, ele não tem aqui na Baixada. Pelo que eu estava ouvindo, até no Escolástico eles estavam querendo colocar. O que é o técnico em finanças? Ele é um curso que o aluno ele vai trabalhar só com coisa voltada a números. Mercado financeiro, banco, questão escrita contábil. E aí, nesse caso aqui, o Júlio, olha, até dentro do Extra ele foi exercendo algumas funções, ele pode atuar como auxiliar administrativo, mas também pode trabalhar como auxiliar contábil, tá? Eu até vi aí que vocês foram indicando quanto a isso do Júlio. Tranquilo? Ó, até aqui a Luísa colocou aqui o Júlio também como contábil. Beleza. Ah, e faltou um, que eu acho que é o da Júlia, não é o da Júlia que tá faltando? O da Júlia foi o único que eu não consegui fazer a conversão. Eu não sei que raio que aconteceu aqui no PowerPoint ou na internet que eu estava convertendo aqui, que ele não deu a conversão do dela, mas eu vou falar do dela. Ela pode ser para recepcionista, porque a Júlia, eu tirei um print do Word e estou colocando, pronto, mais fácil. Só eu jogar para vocês aí. Pronto. Ó. PowerPoint. Olha lá. A Júlia, ensino médio, formada em secretariado. A gente tem até a Emily aí também que falou que já fez. Recepcionista na clínica aqui do Povo, odontológica. No Correio fiz aprendizagem na parte administrativa aí, em geral. Perfil responsável, comunicação, habilidade informática. Ela pode ser irmã do outro, até quem falou que era quase igual aí, né? E aqui embaixo ela tem curso de atendimento ao público e informática. Então, ela, aqui pelo que a gente observa, pode ser aplicada aí, né, quanto à questão da recepção. Beleza? Porque aí essas habilidades, essas características voltariam aí para a recepção. Tranquilo? O que vocês acharam aí? Já tinham olhado assim currículos? Ou tem algum aluno que não tem o currículo? Ou todos têm? Alô, alguém tá aí? Fala igual a professora da faculdade lá, que os alunos morrem de rir. Ela tá na aula remota, ela fala alô, e aí o povo acorda, porque o alô dela está no telefone. Sim, Eu fiz um não, você tem um currículo para currículo? mim, professor. Sim. Depois eu queria mostrar para o senhor. Tá, pode mandar, se quiser mandar no chat, manda, que aí depois eu Mas vejo. eu acho que eu fiz ele errado. Muita coisa lá que ficou que nem essa outra, o outro aí que não conseguia saber o que ela queria. Ele tá em Word? Tá. Ah, depois manda, eu vejo pra ti. Manda lá no chat aqui, aí aquele igual a gente conversa às vezes, aí ele aparece pra mim. Será que ele vai para lá? Vai, se você for mandar lá, eu No vou te WhatsApp mandar. eu mando, que eu consegui mandar para o Maurício me dar opinião. Ele vai, ó, cadê aqui você aqui? Deixa eu ver aqui no chat. Aqui, ó.
Vou falar oi, aí depois você manda, tá bom? Eu te mandei um oi lá, mas depois você me manda, não precisa ser agora. Bom, então a gente vai continuar. Esse daí do currículo é importante que vocês olhem. Eu tô até vendo aí que as meninas colocaram aqui, a Emily também colocou, a Melissa, a Laura, a Nicole, que foi a primeira vez que tinham visto. Dentro da empresa, por mais que seja uma empresa pequena, mas você vai acabar encontrando, a Almeida também colocou, você vai acabar encontrando em algum momento uma necessidade de contratar alguém. Vamos supor, até tinha, eu não lembro quem que é aí o aluno, eu acho que era uma aluna que tinha falado que estava fazendo um pequeno negócio de vender doce. Eu acho que eu vi isso no fórum lá, que tinha indicado isso. Eu só não vou lembrar o nome, tá, gente? Mas se quiser até colocar aí quem que era, mas de repente seu negócio começa ali a receber vários pedidos, a crescer. Ah, é a Patrícia? Ah, não, a Patrícia tem do lanche, né? Mas tinha alguém que colocou que era de doce. A Patrícia eu lembro. E aí, vamos por a Patrícia, vai. Que ela colocou que era da Marinha, lá, acho que o marido e tal. E aí, a Júlia. E aí, precisa de alguém para entregar. João, vamos supor que ela precisa de alguém para entregar. E ela vai ter que, em algum momento, fazer ali uma contratação, uma parceria, falar, ó, você vai ganhar por entrega, vamos supor, toda segunda, quarta e sexta, ou então terça, quinta e sábado, você retira os pedidos e vai ganhar por, vai, R$ 3, R$ 4 por entrega, ou dependendo do bairro, um pouco mais. E aí você vai ter que ver, apesar de a pessoa ser um trabalho de certa forma autônomo ali, porque ela vai receber por entrega, mas se realmente ela pode representar ali a sua empresa, né? Imagina, você colocou lá uma pessoa para fazer entrega para sua empresa e apesar dela não estar vinculada ao seu negócio aí, à sua ideia, mas ela chega para entregar para o cliente, ela chega falando gíria, chega de qualquer jeito, leva o pedido de qualquer jeito, e aí você teve todo um trabalho, um carinho para fazer ali, e aí, de repente, o cliente recebe o negócio todo virado. E aí, tipo, meu, não é isso que representa a empresa. Então, também a gente acaba se deparando aí. E esse daí que vocês estão comentando do Pedro Paulo, é aquilo, você pega um currículo, você copia, você nem vê, ô Laura e a Melissa aí, acaba ficando com informações que realmente não são, né? Porque eu dele tava brasileira, solteira, mas faz parte. Bom, vamos pensar agora quanto aos fatores que dentro da empresa eles atuam aí quanto aos colaboradores. E a gente começa a pensar assim, dentro de uma empresa, eu tenho o que a gente chama de intrínseco. O intrínseco são fatores internos, ou seja, depende da empresa. Vamos supor, o Axon ele está ali sempre desenvolvendo um bom trabalho e tal, mas às vezes ele não quer que eu coloque lá uma plaquinha do funcionário do mês. Lá, olha, o Axon, você é o funcionário do mês, parabéns, tal. Ele, de repente, precisa de um incentivo. Isso daí é legal, mas vai 2, 3 meses depois, ele não vai ter a mesma motivação. Está lá direto a plaquinha. De repente, eu dou um incentivo financeiro, eu dou um bônus para ele. Isso tudo são fatores internos. E aí depende de quem? O fator interno depende da empresa, a forma que a empresa vai conduzir a sua política interna. Quando eu falo de política interna, eu estou falando da estratégia que a empresa, para a parte de gestão de pessoas ali, de RH, que ela coloca. Tem empresa que não tem estratégia nenhuma? Tem também. O cara tá lá todo dia, ele basicamente toca a empresa lá sozinho. O dono geralmente está mais fora do que lá, e aí ele não tem nenhuma coisa extra, tipo, só o salário é sua recompensa, tá ótimo. Mas quando a gente pensa em fator interno,
eu preciso lembrar também que quando o funcionário começa a ficar desmotivado, eu dou abertura para que ele possa deixar de fazer o serviço, que ele possa deixar de atuar de uma forma com uma qualidade aí no desempenho, e aí ele é quem vai estar em contato com o cliente. E nesse cenário do fator interno, a gente tem também os fatores externos, porque se eu ignoro, eu posso começar a ser impactado. Como, por exemplo, aqui, ó, fator externo. A pessoa pode ter algum problema na família. Um exemplo, agora com essa parte da pandemia, muita gente está aí com questão de saúde, está tendo preocupado. Então, o funcionário está hoje um dia um pouco mais devagar, ele não está bem, e aí, de repente, a empresa ela vai penalizar ele, mas sem analisar o que é que está acontecendo dos fatores. Então, o externo ele vai impactar também o fator interno. Outra coisa, no fator externo, a gente pode ter a concorrência tentando levar o seu funcionário. E aí você começa a ficar preocupado, porque não há nenhuma política que mantenha esse funcionário internamente, mas externamente vem alguém e aí tenta atrair ele, né? É normal disso acontecer quando as empresas começam a verificar que tem um funcionário muito bom no concorrente e eles acabam querendo tirar. Além disso, da família, da questão de concorrente, a gente pode até indicar como fator externo a rotina da pessoa. Vamos supor, qual é o tempo que eu gasto para chegar no trabalho? E aí começa, porque isso daí é um problema do funcionário, como ele vai chegar na empresa, mas acaba afetando. E aí vários fatores são ponderantes aí, ou contam para poder afetar a rotina do colaborador. Então a gente precisa pensar o fator interno e o fator externo, eles não dependem da empresa. Tipo, o interno depende da empresa, mas o externo não depende. Mas eles estão relacionados, porque a partir do momento que a empresa ela não tem controle do que acontece fora, ela precisa criar uma barreira ou uma condição boa internamente para poder esse funcionário poder continuar trabalhando e desenvolvendo aí as funções. Tá? Isso daí, até mesmo se você pensar em mercado, a gente vai ver lá no final, né, quando chegar em novembro, eu acho, quase dezembro, tem a Agenda 14 a 15, ela fala de o mercado em geral para as empresas. É a mesma coisa, a empresa ela consegue internamente colocar a política de preço, ela consegue colocar a política voltada para a qualidade dos seus produtos, mas ela não consegue controlar o que está fora. Tipo, concorrente, que chega lá uma empresa muito maior, com mais condição, com coisas tecnológicas que ela às vezes não consegue, e aí ela começa a ser interferida, e assim também como seus funcionários. A gente vai falar da evolução da RH. Alguém quer perguntar alguma coisa quanto a isso? Tranquilo, até viu que a Laura colocou aí. Ô, Laura, você é do ensino médio ainda, né? Eu não lembro lá no fórum lá. Sim? Depois sinaliza aí que eu vou falando. Eu vi agora. Essa questão do currículo pode parecer até brincadeira, pode parecer algo que não acontece, mas é muito comum. Gente, a pessoa, você chamou ela para entrevista. Ela vai lá. De repente você fala assim, eu percebi aqui no seu currículo que você colocou uma habilidade aqui, lembra do conhecimento, habilidade e atitude, né? Você colocou uma habilidade aqui e tal, fala um pouco sobre isso. E aí a pessoa, ela fica te olhando, ela não sabe o que falar. E por que isso acontece? Ou alguém fez o currículo para ela, ou ela foi numa lan house lá e pagou, ou ela pegou na internet o modelo, e aí ela não tem noção do que está lá. Se você de repente perguntar, eu vi que você trabalhou aqui na loja tal. Aí ela pode falar da loja. Eu vi que você fez tal coisa.
Ela pode até falar. Agora, dessas características, dessas informações, vocês vão encontrar aí, se forem trabalhar até nessa parte voltada mais para questão do RH, um cenário que é muito louco, porque muita gente acaba fazendo esse copia e cola da internet e, infelizmente, às vezes a equipe que está fazendo a seleção, elas gastam tempo com coisas que acabam queimando até o próprio candidato. Quando eu era da faculdade, eu acho que uns 6 meses, junto com uma professora, a gente tinha feito um processo de trainee, e aí, nesse processo de trainee, ela levou uma equipe de alunos, e a gente ficou atuando no RH de uma rede de supermercados, que é só da região aqui. Na época, eles tinham 1.000 funcionários, quase, e aí era muito bacana, porque a gente conseguiu visualizar muita coisa, essa parte de gestão de pessoas, ali na prática. Questão de currículo, a questão de processos, que a rede de supermercado ela recebia processo quase todos os períodos que saíam funcionários. Eu sei que toda semana eles tinham que estar no fórum trabalhista. E aí, quando eu falo isso, eu vou dar um exemplo. O açougueiro, ele saía da empresa, pediu as contas, ou mandaram ele embora. Beleza. Só que o açougueiro, ele entrava na justiça porque em algum momento foi negado o EPI, e aí a gente começa a pensar, né? Se eu sou uma empresa e eu tenho aquele risco, eu tenho que me ligar nisso. Aí negaram o EPI, que é o equipamento de proteção, tá? Até para quem não sabe aí. O EPI, vamos supor, para o açougueiro, aquela luva de aço para ele não cortar lá o dedo, a mão, uma bota, questão do avental. E aí ele foi deixando isso, ele estava ali na empresa precisando do emprego, foi deixando. Quando ele saiu, ele foi lá e acionou. E aí todo funcionário que saía, vamos colocar 99% aí, que saía, eles entravam com o processo, porque seria uma condição que a empresa ela sabia daquilo, mas ela deixava acontecer, e infelizmente, mesmo a gente, né, com os conhecimentos da professora, a gente que era da faculdade, a gente ia indicando, a gente não conseguiu muito avanço, até confesso para vocês, porque essa parte de avanço vai muito da empresa, do dono, querer. Não adianta, né? Você vai lá, leva, fala, ó, tem que fazer assim, 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 assim é o certo, se as pessoas não querem. Então, infelizmente, acabou que depois desses 6 meses a gente terminou o período lá do trabalho que a gente estava fazendo, a gente ganhava até para fazer, mas continuaram os mesmos problemas. Então, é uma realidade aí que muitas empresas enfrentam, e até em cima disso a gente vai falar agora sobre a evolução dos recursos humanos. Porque quando eu falo de recursos humanos, eu preciso pensar no trabalho que é algo que vem de muito tempo atrás. E aí, falar de muito tempo atrás, a gente precisa pensar assim, lá no começo, quando a gente tinha lá aquelas vilas, as pequenas aglomerações que existiam, geralmente você ia comprar um produto, você tinha que ir lá no artesão. Vamos supor que a Tânia quisesse uma mesa. Ela ia lá e aí pedia para o artesão, falava como era, e geralmente não era uma empresa constituída por várias pessoas. Ela acabava sendo ele com um aprendiz que geralmente era o filho, era alguém da família, e essa pessoa ela acabava depois de um tempo assumindo o negócio ou abrindo o seu próprio negócio. E aí a relação trabalhista ou a relação impessoal não existia igual hoje. Ela acabava sendo ali do jeito que ele achava, a quantidade de horas que ele achava, e hoje a gente vê que isso mudou totalmente. Porém, essas empresas, desde aquela época da era artesanal, elas já tinham um desafio,
que era fazer com que tivesse ali uma organização do trabalho e o trabalho pudesse gerar um resultado. Depois de um tempo, até a galera do ensino médio devem ter estudado isso já com os professores aí da aula de história, aula de geografia, que fala sobre a Revolução Industrial. E aí você teve a Revolução Industrial, na qual você pegava aquela aglomeração que era rural, ela migrou para a área urbana, e as indústrias, as máquinas, elas vieram aí ocupar o espaço, porém a gente teve um problema, pensando na Revolução dos Recursos Humanos, que não tinha legislação trabalhista, a gente tinha condição de trabalho muito precária, tanto que na imagem vocês podem verificar, ó, tem vários trabalhadores, mas geralmente as fábricas, eu vou fazer uma flecha aí, geralmente as fábricas, elas acabavam tendo muita fumaça, a condição bem precária, e também um detalhe, que se você observar a foto da esquerda, olha o que eu tenho trabalhando. Crianças eram usadas e mulheres, mas de uma forma bem exploratória. Não que a mulher não tenha que trabalhar, tá? Até naquela época, mas de forma bem exploratória da mão de obra. Porque a jornada era excessiva, e aí tinha uma política chamada de Taylorismo. A gente vai estudar sobre isso do Taylorismo, mas o Taylorismo, ele focava que o funcionário era como se fosse uma máquina. Vamos supor, deixa eu ver quem que é o LP aqui, ó. A Lívia Paz, ela tinha ali a sua limitação, de repente ela estava cansada, ela já trabalhou desde, 7 horas da manhã, e já eram 7 horas da noite, e aí o Taylor falava, a gente paga mais dinheiro, a Lívia trabalha mais. Ah, ela está exausta, ela desmaiou na fábrica. Beleza, vai embora e a gente contrata outro, que sempre tinha gente precisando de emprego, e pronto, ela é descartável, é como se fosse uma máquina. E aí essa era a política que o Taylor acreditava. Na era industrial, a gente tem aí a característica, que é até visualizada aí num vídeo, chamado de tempos modernos. Nesse vídeo, vocês já chegaram a ver que era esse vídeo que eu queria passar, que era só uma parte aí para vocês poderem visualizar. Às vezes também nas aulas, quando depende, né, da escola, mas quando tem a opção a condição de passar um vídeo, os professores eles acabam explorando aí esse vídeo do Charlie Chaplin, que é do Tempos Modernos, que ele mostra bem essa relação de trabalho com os dias de hoje, ou como que era, como que evoluiu. Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando. Ah, viu? Não, então beleza, que eu nem vou parar para a gente ver. Era só curto o vídeo, mas então eu não vou pôr, não. Eu vou deixar o link aí no chat, mas aí o slide eu disponibilizo para vocês, e depois quem quiser assistir pode verificar. Tranquilo? Todo mundo concorda? Beleza? Vou só fazer um comentário quanto ao vídeo, só para a gente poder entender. Ó, espera só um pouco, porque eu acho que o Teams acabou me tirando aqui da sala. Pronto. Coloquei aí o vídeo aí para vocês aí na barra lateral. No vídeo, primeira coisa, até vou usar essa foto aí para poder falar. O Charlie Chaplin, ele era um trabalhador que ele só fazia uma função. Então vamos supor, até geralmente quando eu falo disso, eu relaciono, né, com empresas de hoje em dia. E aí, se vocês identificarem alguma, pode pôr aí no chat. Ele só fazia uma função, ele só apertava o parafuso. Tinha todo um processo dentro da fábrica, mas cada pessoa só fazia uma função. Porque o Taylorismo, que eu falei quase agora, ele focava muito em você especializar o funcionário em ser máquina, mas você especializar ele em uma atividade. E aí, vamos supor que
aqui o Axon ele fosse o melhor apertador de parafuso que tivesse. Por quê? Eu ia especializar ele naquilo e ele só ia fazer aquilo. Então, se ele entrou na empresa hoje e ele não sabe nada, ele ia aprender lá na fábrica e aí, de repente, ele ia acionar lá as máquinas. Então, ele só ia fazer aquilo. Ele ia conhecer a máquina, se desse problema na máquina, ele já ia identificar porque ele era o especialista naquilo. Hoje, a gente não vê assim, mas ainda tem empresa que acaba fazendo isso. Ela especializa o funcionário e aí é um problema. E nessa imagem que está aí, eles queriam aproveitar ao máximo o tempo que o funcionário trabalhava, que até no vídeo é engraçado essa relação que ele mostra, porque vieram lá uns inventores e os caras criaram uma máquina que o funcionário ele continuava trabalhando, no caso aí o Chaplin que eu falei, que está até aqui tem aqui, ó, essa daqui que está aqui dele apertando o parafuso, mas ele está lá trabalhando, apertando o parafuso e ele são duas imagens antes, até deixa eu voltar. E ele. Na verdade, não tá aí. Ele continuava apertando o parafuso, mas ele ia almoçar ali, ele ia comer, porque vinha alguém, colocava a máquina, ele ia continuando apertando, comia, e enquanto ele trabalhava, ele se alimentava e continuava. A ideia é que ele não parasse para nada. Então, deixar essas duas perguntas aí relacionadas a isso, a parte de relação pessoal e a parte da fábrica. Se alguém quiser comentar aí, para a gente poder avançar. Deixa eu tirar o print para deixar aí no chat. Cadê o pessoal que já viu? O pessoal do ensino médio? Falou que viu, ó. Laura, Nicole. Eu assisti o vídeo. Você. Ele não podia vir e nem no banheiro, coitado. Ele fugiu no banheiro para dar uma fumadinha, aí aparecia a cara do patrão, volta para lá. É isso mesmo, é esse daí mesmo. E aí você, pensando, ô Maria Aparecida, na relação de pessoas, como é que você vê, assim, a relação do patrão, da empresa com o funcionário? Nesse tipo que estava mostrando, é muita opressão em cima do funcionário, né? O professor. Sim. Que aí eles ficam com a mente muito atordoada e obrigada a fazer aquilo direto e não ter nenhum descanso, nenhum. Aí é muito ruim para o trabalhador ficar nesse sistema de trabalho assim, né? Oprimido e preso naquele sistema lá que tem que fazer, não pode nem. Sim, sim, muito bom colocado. Se vocês observam esse padrão, que até ela colocou como oprimido aí, muitos funcionários eles acabam sendo, de certa forma, explorados, ou até tendo aí as condições mínimas, né, deixadas de lado, e a relação da fábrica, até com hoje em dia, tem a CLT, que dá a garantia, né, que até a Emily mais cedo tinha colocado, a CLT é a lei do trabalho, porém, né, vamos dizer o porém, ainda tem empresa que tenta fazer aí, de certa forma, uma exploração, de não dar o mínimo de condição. Quando eu falo até que eu associo esse vídeo com empresas de hoje, ninguém pensou em nenhuma. Nada, never, ninguém colocou nada. Eu pensei, professor. Quem tá falando? Não tá aparecendo aqui o nome. Oi, Beatriz, tudo bem? Tudo bem. Então, Pode falar. eu não sei se o senhor já assistiu o filme Fome de Poder, que fala sobre a criação do McDonald's. Ah, sim. Assim, os irmãos que criaram o McDonald's, eles tinham na cabeça deles que eles queriam fazer só, na verdade, um deles queria manter o McDonald's só numa empresa, só a matriz, sem filial, para poder manter a qualidade. Só que daí aparece um cara para tentar convencer eles a vender e expandir, né? Criar várias filiais. Só que aí, a partir do momento que eles começam a criar várias filiais, eles perdem o controle do que está sendo feito.
E daí que esse cara, ele elabora esse padrão de trabalho do McDonald's que existe até hoje, né? Sim, Para que, pra que o todos os McDonald's funcionários era fossem iguais. a empresa mesmo que eu ia falar. É muito bem colocada aí, Beatriz. Porque, gente, o McDonald's, apesar até as irmãs aqui colocaram, né? Eu tô vendo aqui no chat, sobre as empresas são mais humanizadas, as coisas mudaram, mas nesse vídeo que a Beatriz coloca do McDonald's, que é uma empresa atual, eles têm essa comparação quanto a essa situação desse vídeo do Chaplin, porque eles colocam o funcionário, né? Eles aplicam o funcionário para trabalhar numa determinada função. Então, tipo, vamos supor que eu vou colocar a Melissa como a melhor. Melhor não, eu vou especializar ela ali para fritar o hambúrguer. Beleza. Só que eu uso a Melissa também, quando tem menos movimento, no caixa, ou às vezes eu falo, Melissa, atende ali o delivery, que geralmente nos McDonald's tem um outro, tipo um outro caixa ali, um balcão ali, um guichê, que é do delivery, que é do drive-thru, na verdade. E aí eu coloco elas lá, e aí, quando o bicho pega, eu falo, Melissa, eu preciso que você volte pro hambúrguer, porque você é a melhor ali no hambúrguer, porque o tempo tá. E eles têm tudo cronometrado. E nessa época aí do filme aí do Tempos Modernos, essa ideia, também tinha a questão do tempo, a produção, e o Taylor falava isso. Que o Taylor, gente, que eu tô falando tanto dele, ele é considerado o pai da administração, tá? O Taylor, ele era um engenheiro, e ele ficou bem famoso porque ele criou aí a base da administração, e os processos que o Taylor colocou foram processos que até hoje muitas empresas estão baseadas nele, e além disso, ele ficou famoso pelo estudo de tempo e movimento. O que era isso? Vou dar um exemplo para você montar uma peça, você vai montar uma roda do carro. Você precisa lá do parafuso, tal. Então cada parafuso você vai ter que gastar 20 segundos, para cada coisa você vai ter que gastar X segundos, e no final de, vamos supor, 2 minutos você tem que ter montado. Por quê? Esse estudo dele falava que se o funcionário fizesse isso em mais tempo, ele colocava que o funcionário era preguiçoso. E aí ele criou a teoria que é chamada teoria da vadiagem, que aí é uma teoria também, até o pessoal que quiser estudar psicologia depois na faculdade, vocês talvez possam encontrar essa comparação do Taylor, porque depois o pessoal da área de psicologia começou a entrar nas empresas e mudar esse panorama, essa crença que o Taylor tinha colocado, e aí a relação das pessoas, das empresas, foram evoluindo graças à questão da entrada da psicologia, que focou o lado humano e não só o lado máquina do homem, conforme ele colocava. Então, o próprio McDonald's ele faz isso, ele coloca você ali, tem um tempo para você fazer. Eu acho que são 60 a 90 segundos, no máximo, que você pode ali demorar no atendimento. Tanto se você for no McDonald's e perceber que você demorou um pouco mais, sei lá, o cartão, às vezes você tá pegando, esqueceu a senha, não tá passando a senha, e aí começa já o supervisor, vai lá e fala, o que tá acontecendo? Tá tudo bem? E aí, fulano do caixa, tá indo? Porque eles têm isso cronometrado, ainda mais agora, na época da pandemia, que eles estão limitando a entrada, né, de pessoas, então começa a formar fila. E aí eles ainda usam essa estratégia na rede para poder ganhar tempo, porque o fast food ele é uma coisa muito dinâmica. E aí entra aqui, ó, no que eu acabei até de falar, na era da psicologia, que aí trouxe aí em 2 etapas aí os estudos, que foi a análise do trabalho. Eles começaram a analisar o trabalho, as funções que as pessoas faziam, e a adaptação do trabalhador lá no trabalho, ou seja, tinha uma seleção, as pessoas elas eram preparadas, eram orientadas, treinadas, e o trabalho ele tinha também a questão voltada para fisiologia e a fadiga. Então, não adianta eu pegar
uma pessoa bem franzina e colocar ela para fazer um super trabalho pesado que ela não vai dar conta, que ela vai ter problema de saúde. Então eles começaram a adequar isso, que antes isso não era pensado, tá? E o princípio de grupo. Porque o princípio de grupo, se a gente pensar numa empresa hoje, isso aqui é de 1900 e... eu acho que mais ou menos 1930 aí, esse estudo. Que eles colocavam que o indivíduo, uma pessoa, ele tem as suas potencialidades. E ela só vai realmente ser desenvolvida, ser demonstrada e aí contribuir na empresa quando ele fizer parte do grupo, ele for trabalhar com o grupo. Isso daí é uma coisa até na escola, na ETEC, vocês conseguem perceber. Porque vamos dar um exemplo, eu vou formar um trabalho para um grupo. E aí, eu não sei, eu vou dar um exemplo, tá, Melissa? A Melissa é boa para cálculo, a Laura aí é boa para parte de apresentação, e de repente a Beatriz é boa para montar o slide e tal, e se juntam para poder organizar e apresentar o trabalho. Então, cada potencialidade, ou seja, aquilo que cada pessoa é melhor, se junta no grupo e a gente tem o sucesso. Então, numa empresa, a gente também tem isso, porque você vai juntando o melhor de cada um e você atinge aquela meta ou objetivo. Pode falar, Beatriz. Oi, então, eu não sei se o senhor já viu sobre a Fordlândia, que foi basicamente o Henry Ford, ele criou uma cidade no meio da Amazônia. Sim, eu já também cheguei a ver. Então, e daí deu tudo errado, né? Porque ele naquela época eles não se preocupavam com a individualidade dos trabalhadores, o modo como eles trabalhavam, eles viam as pessoas como máquinas. E daí ele queria que os brasileiros se adaptassem totalmente ao modo de trabalho dele, até a parte da alimentação, ele queria que as pessoas comessem enlatado, e daí acabou que os funcionários, por estarem muito insatisfeitos, ninguém quis mais trabalhar, e hoje em dia são só ruínas, né? Sim. Isso daí, essa política que eles colocaram, é porque não tinha essa questão de observar a situação dos colaboradores. E a gente, que hoje, né, estuda aí a área e tal, e que vai tendo noção, vê que aquilo ali foi acontecendo por questão, como era antes o trabalho sem regra no artesanal, e migrou para o industrial aí, no artesanal você talvez só eram duas pessoas ali, o mestre, o aprendiz ou mais algum, mas não tinha uma condição tão ruim, porque era algo mais, vamos dizer, mais próximo. Agora, na indústria, com um monte de gente, a situação era mais complicada, então eles passaram a colocar um padrão e isso foi trazendo uma condição ruim para o trabalhador. Ó, eu vou aproveitar esses 8 minutos, eu vou mostrar para vocês aqui do fichário, e aí a gente vai voltar depois do intervalo, porque vai ter mais atividade aí para fazer. Eu acho que o Lucas ia no dentista, não sei se ele já saiu, que ele tinha me avisado. E aí eu vou mostrar aqui para vocês no Ava, que eu acabei de atualizar aqui, para a gente poder visualizar, beleza? Só eu voltar aqui que o Ava tá meio devagar. Vamos lá, ó. Observem aqui comigo o que até eu acho que na semana passada eu tinha mostrado isso, porque quando a gente chegar mais para frente hoje, né, a gente vai ter aí o fichário para fazer. A Maria Aparecida, ela já fez o fichário dela. Então eu vou até clicar aqui, vocês vão ver que já tem até o fichário dela que eu corrigi. Quando vocês entram no ambiente aí de vocês vão ter aqui o meu fichário, que tá vendo que tem aqui a mediação pedagógica? Vou dar um zoom aqui para ficar mais legal. Ó, lá no de vocês é outro nome, e aí você vai clicar na aula. Eu vou clicar aqui na minha turma, mas no de vocês vai estar meu fichário.
E aí ele vai abrir o fichário da aula. Então a gente está aí na aula 1. Ó, aqui, ó. Ah, já tem, o Lucas fez também. Aqui a gente tem, ó. Eu vou clicar no da Maria Aparecida aqui, que eu já tinha visto. Você clica no fichário. E aí o fichário, ele tá com a atividade que é para fazer. Então, é relacionado a tudo isso que a gente está falando hoje. E aí ele te dá a base e tem as perguntas. Então, vocês depois vão precisar fazer, mas acessando aqui no fichário para poder ver, tá? Não é difícil de você fazer. É uma atividade que é bem tranquila de poder trabalhar e que está disponível aqui. Até meu perfil aqui de orientador, ele é um pouco diferente aí do de vocês, né? Vê se está encontrando, porque senão eu abro num perfil que a professora Jussara lá, que é a coordenadora do EAD, ela me deu um perfil que é um perfil teste de aluno. E aí nesse perfil teste eu também consigo verificar aí o AVA. Só para mostrar como é que tá aí para vocês. Beleza? Alguém quer perguntar? Tenta fazer o teste aí, até a Emily, o Almeida, ver se consegue. Os alunos que não estavam na última aula também. Deixa eu ver. Eu vou mostrar. Peraí, Emily, só um minutinho. Ah, gente, uma outra informação até que eu acabei de lembrar. Acho que eu tinha comentado isso no começo. As aulas, muitos alunos que são aí do ensino médio, né, ou que fazem o curso técnico, podem ter percebido que a gente está com um problema relacionado à gravação da aula. E aí, quando eu falo gravação da aula, eu estou falando que quando terminava a aula no semestre passado, vocês conseguiam visualizar que o professor deixava lá, você assistia. O professor Everton deixava, né? Só que agora, o Centro Paula Souza e a Microsoft, parece que eles, no contrato, chegaram tipo num limite de gravação, de uso do espaço. E aí não está mais ficando gravado automaticamente. Então, vocês terão que fazer o download da aula. E nesse download da aula, vocês vão precisar acessar depois. Então, o que eu vou fazer? Se vocês não estiverem visualizando depois da gravação, me avisa que eu faço o download e no download que eu fizer, Ops, eu coloquei o errado. No download que eu fizer, eu deixo no YouTube, aí vocês acessam mais fácil, tá bom? Pode falar, Almeida, enquanto eu abro aqui. Meu, de novo, eu fiz errado. Peraí que eu vou fechar aqui. Oi, pode falar. O curso da gente da Tali tá com o mesmo problema. Isso está atrapalhando muito, porque imagina assim, um aluno às vezes precisou fazer uma hora extra, ou hoje aqui o Lucas falou que ia no dentista. Meu, ele não vai conseguir acessar a aula depois para assistir, ainda mais quem está pelo celular, cada aula dá mais ou menos uns 200, 250 megas. Imagina você baixar 250 megas no celular. E ficou muito ruim, a gente está discutindo isso com o pessoal de São Paulo para poder alterar os termos, as condições lá, entendeu? Mas no meu caso, eu até consigo fazer para vocês depois, se não ficar gravado disponível, eu jogo para o YouTube, e aí vocês, qualquer coisa eu ponho no grupo lá dos recados, e aí vocês conseguem visualizar, porque é bom para poder até estudar, ou algum aluno que perdeu alguma coisa. Ó, Emily, vamos lá para a gente ver 2 minutos antes do recreio das Super Gêmeas aí. Olha só, você abriu o perfil, tá aqui. Aí no perfil você tem aqui, ó, aulas. Ó, você abriu o perfil, você tem aulas. Então, em aulas, eu vou clicar
E tá lá, ó, agenda 1, hoje, administração contemporânea. Na verdade, só um pause, tá? Agenda 1, as pessoas, o bem mais valioso da organização. Esse perfil teste deve ser do primeiro módulo, só que eu não sei porque não sou eu que consigo liberar um perfil teste, mas eu recebi do GEAD, ó. Aí aqui você tem as coisas da aula, tem a apresentação, o que você vai aprender, tem o vídeo da aula, e aí nas atividades, olha, atividades mediadas. Aí você tem o fichário. E aí você clica. Isso daí, Emily, em 2018 não tinha, entrou agora no meio do ano, que foi uma novidade aí para a turma. E aí no fichário, claro que não é isso aqui, né? Porque eu já mostrei qual é a atividade lá que eu vi o da Maria Aparecida, mas você tem o que é para fazer, ó, você vai ler, aí você escreve aí, faz atividade, se quiser postar o arquivo em Word, a Maria Aparecida fez isso. Você vem aqui, você posta a atividade do Word, você aperta para enviar, e aí eu recebo, ó, envia para correção, aí eu recebo, corrijo e devolvo. Lembrando que cada agenda tem o seu. Então, se vocês não fazem, depois, na hora da gente fechar, vocês podem ter problema. Tá? Quando eu falo fechar, é fechar o semestre. Tá bom? Então, eu vou liberar vocês para o intervalo, eu vou pausar a gravação, na verdade, eu vou tirar, e aí a gente volta às 10 horas. Tranquilo? Todo mundo? Beleza?